Eu começo a edição de hoje, desta segunda-feira, falando de divórcio. De que forma isso impacta a vida dos filhos dos pequenos. Para falar sobre esse assunto, a gente trouxe aqui no nosso estúdio Patrícia Teubner, ela que é psicóloga. Boa tarde, bem-vinda à nossa programação. Muito boa tarde, obrigada pelo convite. Patrícia, falar de divórcio não é fácil, principalmente quando se trata de crianças, dos pequenos. De que forma que isso pode impactar a vida dos pequenininhos? Então, nossa, é complicado, né? É uma situação difícil, mesmo quando em consenso, né? Então, imagine se o divórcio acaba se estendendo com muitas brigas. Mas, para as crianças menores, o que a gente vê, né, mais comum são dificuldades relacionadas à regressão de comportamentos anteriores, né, como fazer xixi na cama, chupar o dedo, excesso de chupeta, né, pirracinhas, alterações do sono, né? Às vezes tem muitos pesadelos, não consegue dormir, querem só ficar com a mãe ou acordam no meio da noite também. Muito comum. Alteração do apetite, né? Da alimentação. Muitas vezes elas não gostam, como que eu vou dizer? Perdem a vontade, né, de fazer atividades recreativas. É claro, ficam muito tristes, né? Então, a gente, quando, né, tá triste, também perde a vontade de fazer as coisas que a gente gosta. E, enfim, né, comportamentos, assim, agressivos também é muito comum, né? Raiva, insegurança, né? Então, são vários comportamentos. Como é que a gente pode lidar com esses comportamentos? Porque antes aquela criança tinha o papel da mãe e do pai dentro de casa. De repente ela passa a conviver ou só com a mãe ou só com o pai, né? Quem ficou com a guarda da criança. Então, às vezes a criança acredita que ou minha mamãe foi embora ou meu papai foi embora. Como lidar com essa situação? Então, os pais precisam estar primeiramente em função dessa criança, sabe? Olhar para essa criança, porque na maioria das vezes os pais às vezes estão tão preocupados, né, com como vai se dar o divórcio, com brigas, com mágoas, que eles nem sequer percebem como a criança está. Então, a primeira coisa é estar atento aos filhos, né? Atento ao que eles dizem, não só em palavras, mas em comportamentos, né? Então, ouvir esses filhos é muito importante. Ouvir o que eles sentem, o que eles pensam, né? Como eles estão reagindo a tudo isso na cabecinha deles, porque eles se culpam muito, né? Patrícia, você falou numa questão antes de você concluir de brigas, né? Como é que essas brigas afetam a cabecinha desses pequenininhos? Porque, assim, às vezes você colocou bem, o pai tá ali ou a mãe tá ali brigando na frente da criança. Isso é muito ruim, né? Nossa, péssimo. Muitas vezes acontece alienação parental também, né? Então, quando isso acontece, um dos pais usa a criança para atingir o parceiro, né? Então, às vezes proíbe visitas, às vezes fala mal mesmo, né? Quer denegrir a imagem, enfim, atrapalhar de alguma maneira a relação com a criança e fora, né? Mas as crianças, elas reagem, assim, muito tristes, né? Inseguras, elas ficam muito inseguras. Então, é importante dialogar com essas crianças, né? Explicar, ser sincero na medida do possível com a linguagem adequada, né? A idade, mas sempre ser honesto, né? O diálogo, o carinho, o afeto, sem querer compensar, é claro, né? A ausência do outro, porque a gente vai para um outro extremo, que também acontece bastante. Como é que a gente lida com essa questão da ausência? Às vezes o pai ou a mãe some, né? Quem ficou com a guarda ficou, às vezes o outro genitor arrumou uma outra família, a criança sente aquela falta e por mais que o pai ou a mãe explique quem ficou com a guarda da criança, a criança muitas vezes não entende aquela ausência. E você falou em diálogo. O diálogo seria suficiente para suprir essa falta ou teria a necessidade de chamar uma ajuda psicológica? Como lidar com isso? Então, percebendo que essa criança ela está com um comportamento muito diferente do anterior, né? Que às vezes ela se isola, fica muito triste, insegura, ou às vezes fica muito agressiva, né? Repete os conflitos que ela vê em casa, na escola, com os amigos. Então, estar atento a ela, né? Para ver como esses comportamentos vão
vão proceder mais adiante. Se vai piorar, se vai persistir, né? A questão do sono também acontece muito, né? Os medos irracionais, né? Medo do que tem debaixo da cama, medo do escuro, medo de ficar sozinha. Então, elas muitas vezes demandam muito dos pais, né? Pode ter o excesso do apego ou o isolamento. Então, é necessário estar atento a esses exageros ou as mudanças bruscas no comportamento e nos sentimentos dessa criança. Mas uma coisa que é essencial, que eu não poderia deixar de falar, é a relação dos pais. A relação dos pais, ela é, assim, o principal, vamos dizer assim, sabe? O principal para não só amenizar esse impacto nas crianças, mas para ajudar na adaptação delas, né? Depois, na nova vida, mudança de escola muitas vezes, mudança, né, da rotina. Imagina, uma criança sozinha ali, insegura, né? Depende desses pais, de repente tudo cai, né? Tudo vai por água abaixo. E o mundinho dela desapareceu. Desaba, né? Desaba. E aí a rotina também é algo muito importante, né? A rotina, ela se manter mais estável possível, porque a criança ela precisa se sentir segura, né? Então, uma rotina previsível, conversar com essa criança sobre a rotina, como vai ser, sobre as coisas estão mudando, mas o amor permanece, né? Então, esse respeito que precisa acontecer entre os pais, ela vai carregar para ela, ou o contrário, né? Porque ela está formando ali também a maneira como ela vai se relacionar lá na frente. Então, os pais são os primeiros modelos, né? E ela internaliza isso. Então, é muito importante ser exemplo, né? Você falou em rotina. São 2 casas e às vezes até 4, né? A casa da mamãe, a casa do papai e a casa dos avós. Como lidar com essa questão da rotina, sendo que às vezes ela está na casa de um, na casa de outro? Isso também tem que ser conversado, né? Muito. E hoje, infelizmente, eu percebo no consultório, né, atendo mulheres, né, separadas, e vejo como é difícil para elas manter, sabe, essa estabilidade na rotina dos filhos, né? Muitas vezes quando eles vão para a casa do pai, ou vice-versa, né, gente? Mas o que eu mais vejo é acontecer com as mulheres, né? De a criança ir para a casa do pai, né, da outra família, e lá as regras são completamente diferentes. Então, não tem hora para dormir, muitas vezes não tem aquele comprometimento com as tarefas, né? E o pai às vezes não corrige, quer compensar, né, a ausência muitas vezes da presença, do carinho mesmo. E quando chega na casa da mãe, outro ritmo. Então a criança fica confusa, fica insegura, vai acabar criando aquele falso sentimento de que o papai é bonzinho e a mamãe é uma bruxa. A mamãe só cobra, a mamãe só... Mas, né, então assim, precisa haver um mínimo de pacificidade nessa relação, né, para que eles entendam que o principal objetivo ele é cuidar dessa criança e que os dois são responsáveis, né? Cuidar não é fácil. Queria muito agradecer a sua participação. Muito obrigada. Muito obrigada.